Oi, tudo bem? Daniela do Papo de Profs aqui e hoje a gente vai assistir então a segunda parte da live que a gente fez com as professoras Camila Lira e Tatiana Surer, que são tutoras do ensino em língua de herança. Hoje é o dia da Camila Lira contar como ela conduziu as aulas dela de português como língua de herança online com crianças a partir de experiências científicas e de jogos e brincadeiras que são bem conhecidas de vários brasileiros aí que tem mais ou menos a nossa faixa etária, né? Década de 80, por ali. Então, quero também avisar que o ensino em língua de herança já está com inscrições abertas. A gente vai com as inscrições até o sábado, dia 19 de setembro. Então, se você quiser fazer parte dessa última turma do ano, a descrição aqui do vídeo vai ter um link que vai te levar para a página explicativa do curso, ok? Desejo a você, então, mais uma vez uma boa aula. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, apertar o sininho das notificações para ser avisado a cada novo conteúdo e também de deixar o seu joinha aqui se você já gostou do tema e do tipo de trabalho que a Camila realizou com os alunos dela. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Miriam, tô vendo ali pequenininha. Que bom ver vocês aqui nessa tarde, no Dia do Português como Língua de Herança, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem muita coisa para compartilhar, como a Tatiana já compartilhou bastante. E eu tô em Munique, na Alemanha. Eu também dou aula de português como língua de herança, numa associação. Aqui na Alemanha, pelo menos na Baviera, que é onde eu estou, o português como língua de herança não está acoplado ao ensino formal. Então, são associações que dão aulas ou oferecem atividades de português como língua de herança e alguns consulados oferecem essas aulas também, como é o caso, por exemplo, do consulado português ou do consulado italiano. No nosso caso, é uma associação de pais, né? São pais que se uniram para cuidar da associação e ela já existe tem 20 anos. Então, o nosso ensino ele é um pouquinho mais flexível. A gente não precisa seguir realmente um currículo, não precisa dar notas, o que provavelmente acontece num lugar que o ensino é formal. E, claro, nós entramos também nesse período de distanciamento social. Foi um dia antes das nossas aulas, nós temos aulas aos sábados. Nós dividimos em 2 aulas por mês, 3 horas de aula com pausa. E bem assim, no dia que nós íamos voltar das férias, deu o pronunciamento de que não ia ter aula, nós podíamos ficar em casa, foi tudo cancelado e pronto. E aí nós ficamos pensando no que fazer, né? Como é que a gente ia se organizar para poder conseguir continuar oferecendo o nosso trabalho para as nossas crianças, que são crianças nós atendemos crianças a partir dos 3 anos e temos uma turma de adolescentes já com 17 anos. Então, nós conversamos bastante e também decidimos ir para o mundo digital. Escolhemos o Zoom também como plataforma, o Google Sala de Aula como forma de manter o material ali para os pais, para os adolescentes ou para as crianças maiores também que já mexem no computador, poder usar e ter acesso ao material que a gente disponibiliza lá. E aí nós chegamos a algumas discussões que eu queria trazer aqui também a vocês, foi a questão do tempo, né? A Tati trouxe um pouquinho, mas para a gente foi muito importante, em especial por causa das crianças pequenas, de 3 anos. Como é que a gente ia fazer para dar uma aula para essas crianças online, né? O que ia acontecer? E aí a nossa discussão primeiro e as nossas conversas pedagógicas, nas nossas conversas, nós decidimos que a gente ia tentar fazer primeiro encontros de 20 minutos, sempre com uma atividade muito tranquila, com as crianças e com os pais, envolvendo os pais, né? Porque essas crianças não estariam sozinhas. E de 20 minutos a gente ia decidir
se ia continuar com um pouquinho mais de tempo ou não, mas o ideal era que fossem 20 minutos. E que nesses 20 minutos a gente ia sempre trazer uma atividade lúdica e uma historinha. Para as crianças maiores, a partir de 5, 6 anos, de 6 até 10 anos, nós pensamos em dar 1 hora só de aula. A gente já tem quase 1 mês e meio, quase 2 meses dando aula assim, e nós percebemos que 1 hora é pouco para essa turma. Então a gente aumentou um pouquinho, foi para 1h15, porque realmente eles querem falar, né, querem contar o que está acontecendo, querem participar das atividades. E para os maiores nós deixamos uma aula com 90 minutos. Para os pequenos, nós pensamos em fazer muitas experiências, experiências mesmo de ciências. Então, eu vou mostrar uma para vocês. Também vou compartilhar aqui. Só um pouquinho. Foi errado. Que se chama Passas Bailarinas. Vocês conhecem as passas bailarinas? Não? Nós fizemos, como a Tatiana falou, nós mandamos para os pais um passo a passo do que a gente precisa para as aulas, né? Então, se um pai, por exemplo, no dia não tem o material, ele não precisa se preocupar, porque nós vamos mostrar o material. Mas nós ficamos pensando assim, o que a gente pode usar, trazer para essas aulas que os pais tenham em casa e que pode ser legal para todo mundo fazer ou para todo mundo ver se não estiver em casa. Então, o que a gente fez de primeira experiência científica dessas crianças de 3 a 5 anos foi das passas bailarinas. Simplesmente pegamos passas, água gaseificada, um copo de vidro e todo mundo fez junto. E foi aquela alegria, né? Uau, que legal, ela tá dançando, tá pulando. E aí depois as crianças podiam contar o que elas viram, se dançou, se foi legal, se não foi, e fez um sucesso tão grande que até hoje minha filha, quando vê um copo com água com gás, ela corre para pegar a uva passa e colocar dentro para fazer a experiência de novo. E assim foi surgindo dentro disso uma apostila de experimentos científicos para essa turminha, e a gente está montando na sala de aula, né, no Google Sala de Aula, uma pequena apostila para os pais terem sempre essas atividades e, se eles quiserem, eles podem fazer a qualquer momento com as crianças. Nós pensamos também que a gente queria alguma coisa mais lúdica, né? E que essas crianças nessa idade, ou até a gente mesmo, né? Vamos confessar, quando tem 3 horas de aula, 1h30 de aula no Zoom, a gente já fica cansado, né? Quer levantar, quer relaxar um pouquinho, né? Então, a gente pensou em transferir algumas brincadeiras que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, para o mundo digital. Então, nós ficamos pensando em como nós poderíamos fazer isso. Uma das ideias foi pedir, por exemplo, qual é o seu brinquedo favorito? Vai buscar. Aí a criança levanta, vai buscar o brinquedo, apresenta, conta o que é, todo mundo conversa e você está trabalhando ali a oralidade. Para os maiores, a gente começou a trabalhar com o tema vestuário e eu brinquei com eles de morto-vivo digital. Imagina o que é isso, um morto-vivo digital. Eu vou explicar para vocês e vou fazer a brincadeira com vocês, se vocês permitirem. Quem está com o vídeo desligado tem que fazer também, hein? A gente vai ficar de olho. Ou pode ligar também para a gente se divertir um pouquinho. Olha só, a regra é a seguinte. Eu vou falar para todo mundo ficar de pé daqui a pouquinho e só vai poder sentar quem tiver uma roupa ou da cor, estiver vestindo a roupa, utilizando um acessório ou a cor que eu falar. Quem não tiver nenhum desses 3, vai ter que levantar. Ok? Então, vamos lá. Ó. Primeiro teste. Todo mundo de pé, por favor.
Quem veio de pijama. Sim, quem veio de pijama, ó. Muito bem. Camila, dá para Oi. repassar as regras rapidinho ou a gente escreve aqui no Dá, chat? Só dá para para todo repassar. mundo depois não reclamar, mas eu não sabia, entendeu? Tem que jogar sabendo as regras. Sim, as regras só vai sentar quem estiver usando o acessório, a roupa ou a cor que eu falar. Tá aqui, tá anotado já, hein? O acessório, a roupa ou a cor que eu falar. Então, vamos lá. O morto é camiseta amarela. Quem tá de camiseta amarela pode sentar. Tem uma Ellen e a Karina sentou. Isso. O morto é quem usa óculos. O vivo é quem está de calça preta. Vivo tem que ficar em pé. Quem está de calça preta fica em pé, os outros podem sentar. O vivo é quem está de camiseta azul. Pode levantar quem está de camiseta azul. O morto é quem está descalço. O morto eu dou risada, porque é isso mesmo que acontece, as crianças também fazem isso. O morto é quem está com o cabelo preso. Muito bem. E o morto é quem está de óculos vermelho. Aí tem que levantar, Quem não tem óculos vermelho tem que levantar. E o morto é quem está de roupas íntimas. Isso. Mas eu mostrando, né? Não. Não, mas é só porque espera, todo mundo deve estar usando uma roupa íntima, então aí todo mundo senta, já deu uma aliviada, né, naquele estresse, todo mundo desconcentrou um pouquinho, brincou, e a gente pode se concentrar novamente numa tarefa que a gente ache que demanda um pouquinho mais de atenção, né? Então, no caso, depois que nós fizemos essa brincadeira, eles puderam fazer um relato de um desenho que eu coloquei. Então, eles puderam descrever como aquelas pessoas estavam vestidas. E aí, cada um trabalhou com o seu material. Como eles eram mais velhos, eles puderam escrever no computador e depois me enviaram. Mas é uma forma divertida. Eu sempre dou risada e dá até para fazer com os adultos. Né? Quem trabalha com adultos, dá para fazer também. Então, assim, é uma forma, né, de trazer a língua para o mundo digital, trazer uma brincadeira que eles conhecem, o morto-vivo, trabalhar com um tema que a gente geralmente trabalha na questão do vestuário, e transformar essa aula numa coisa mais lúdica, né, que é o que a gente tenta fazer com as crianças. Existem, claro, outras plataformas que nós podemos trabalhar. A Tatiana mostrou duas, eu vou mostrar mais uma para vocês, mais duas, na verdade, e uma delas é esse aqui, que é o Jogo da Forca. Esse jogo da forca nós podemos customizar. É o hangmanwords.com. Então você vai lá, eu vou voltar aqui, vou tirar aqui, e eu posso colocar as palavras que eu quero criar, né, do meu jogo. Então eu posso fazer uma lista, vou colocando uma embaixo da outra, e aí depois disso o meu jogo está criado. Claro que
Eu posso mandar o link para eles e eles acessarem sozinhos e brincarem sozinhos, mas nós também podemos brincar em sala de aula todos juntos, né? Deixa eu ver o chat. E nesse chat a gente pode brincar juntos e falar que letra você acha aqui e dar o tema, né? Nesse caso aqui eu preparei um de frutas. Vocês viram na hora que eu voltei algumas frutas, né? Então eu sempre falo, e aí, agora a gente pode abrir o microfone? Aí todo mundo fica feliz de abrir o microfone, de falar todo mundo junto. E eles começam a falar e eu vou clicando aqui nas letras para saber se está certo ou não, né? Nesse caso aqui era uva, aí o bonequinho faz yay, ganhei. Se não, ele faz a cara de que morreu mesmo, e aí as crianças ficam todas chateadas, né? Então, é uma ferramenta que a gente também pode usar e que é super fácil de preparar. E nós podemos preparar em qualquer momento, assim, 5 minutos antes da aula dá tempo de preparar o que a gente quiser. Outro site legal é esse wordwall.net, que você pode não só criar conteúdos, eu acho que esses dias a Isabela colocou lá no Elo Europeu uma atividade que ela criou, né, Isa, aqui, se eu não me engano. Mas a gente já tem aqui um material preparado. Então, nós podemos procurar as atividades que a gente quer aqui e ver o que dá para fazer com a nossa turma. Então, tem adivinha o que é, tem esse aqui, ó, falar com voz de. E aí você clica e a criança tem que falar com voz de gato, com voz de cantor, alguma coisa assim. Ou criar histórias, completar frases. Assim, sempre tem material na internet que nós podemos utilizar para que essas aulas fiquem um pouco mais lúdicas dentro do mundo digital, né? É claro que o que a Tati mostrou também é importante, a gente tem que pensar em como é que a gente vai trabalhar essa oralidade, como é que a gente vai trabalhar um texto escrito e pensar em, enquanto professores, como é que nós vamos fazer essas correções, né? Se os nossos feedbacks serão um feedback como no Flipgrid, a gente vai deixar gravado, se vai ser na hora da aula, se eles vão mandar o texto e a gente vai lá riscar o que eles precisam melhorar. Isso vai de cada professor, né? Do que ele vai trabalhar na sua sala. Só para eu terminar, que aí a gente pode abrir para vocês também. Sim, o Wordwall só pode criar 5 atividades, mas tem muita coisa lá que já está pronta, né? Que a gente pode procurar também. E tem outros, assim, só que aí depende muito das ferramentas que a gente usa. Por exemplo, tem o... Como é que é o nome? Esqueci. H5P. O H5P ele é tipo um aplicativo que pode ser utilizado em outros sites. Por exemplo, WordPress, se você tem o WordPress e você quer criar aulas lá, você baixa esse aplicativo no WordPress. E lá dá para você criar também um monte de atividades, né? E são ferramentas que a gente vai encontrando. Tem o Learning Apps também, não sei se vocês conhecem, learningapps.org, tô falando inglês e português aqui, né? Não. Mas é o learningapps.org mesmo, tudo lá é gratuito, não é tão visualmente bonito, tem umas limitações, porque é uma ferramenta gratuita e tal, mas dá para fazer muito jogo lá também. Uhum. Isso. Tem bastante coisa na internet que a gente pode usar nesse período digital, né? Não precisa só buscar a ferramenta e a atividade pronta para colocar nesse momento. O que os nossos alunos começaram a fazer, os mais velhos, foi um blog. Mas eles pediram para não divulgar o blog deles. Então, tá fechado só para eles, né? Para
para a professora, e eles lá estão escrevendo super bonitinho o que eles fazem. Cada semana um é responsável por postar o texto no blog, por contar alguma coisa, eles definem o tema e eles deixam lá, nós podemos ler, quem é parte da associação, né? Mas ele não está aberto ao público em geral. Então, essas foram as minhas contribuições. Espero que ajude. E eu acho que agora a gente pode abrir para vocês contarem um pouquinho como é que vocês estão fazendo também nesse período de isolamento social com as turmas de vocês. Obrigada. E a gente vai moderando, né, Tati? Sim, sim. Vamos lá. Quem gostaria de contar pra gente como tem feito? Por vez, hein? Então, só vou dizer aqui que em algum momento eu sugeri que outra brincadeira que a gente tinha na infância e via na televisão, que existe até hoje, é um passo-repassa, né? E o passo-repassa também dá para fazer como um jogo. Você divide seus alunos em equipes e tal, para eles poderem trabalhar juntos dentro do Zoom aqui. E aí você vai fazendo perguntas. O tema você que escolhe, né? Vocabulário, você faz uma pergunta sobre, sei lá, qual é a peça de roupa que a gente usa para dormir? Aí do tipo, né? Sabe, não sabe, passou, não sei o quê. E o pagar não é levar um torta na cara nem fazer uma atividade física, mas sim perder um ponto, talvez uma coisa assim, seria essa adaptação, né? Então, eu acho bem divertido, os alunos vão gostar muito também. E tira um pouco essa coisa de você ter que ficar produzindo jogos, porque vira coisa do professor artesão, né? Assim, sempre, né? Artesão virtual agora, né? Ah, eu tenho que fazer o jogo, tenho que não sei o quê. Recentemente eu dei um treinamento sobre atividades raiz. Que assim, você não precisa de ferramentas, mas você consegue usar nas suas aulas online. Então, pensar um pouco nessas coisas que a gente via quando a gente era criança, tipo a brincadeira do banquinho, sabe? Só que não tem banquinho, né? Assim, mas é uma brincadeira de vocabulário, gente, né? Coisas desse tipo. E aí alguém me perguntou o site de novo, é learningapps.org. Eu escrevi aqui no chat. Se perdeu, eu posso escrever de novo. Tudo isso para vocês se encorajarem a dar o relato de vocês aqui. Estou esperando. E além disso, é realmente usar muito de jogar no Google, né? Se você tem um tema, jogos online, por exemplo, eu trabalhei com duas alunas que têm o português como língua materna, e a gente estava trabalhando acentuação, então jogos online, acentuação, e aí apareceu um jogo de uma bruxinha, se você acerta o acento, a bruxinha vai colocando as coisas dentro do caldeirão. E as crianças, elas amaram, assim, então elas queriam defender para não ir tantas coisas pro caldeirão da bruxa. Então você cria toda uma história para poder fazer o jogo, né? Então usar o mecanismo de procurar no próprio Google também. Uma coisa que eu esqueci de comentar e que eu acho interessante comentar é que geralmente as crianças têm um poder de concentração menor do que um adulto, né? Enquanto menor a criança, menos tempo concentrada ela fica. Então, o que eu sugiro para quem trabalha com criança muito pequena é que, mesmo que você faça 20 minutos e a criança não se concentre a ficar olhando para a câmera, mas vai andar, vai passear, converse com os pais para deixa o computador ligado, porque ela vai estar escutando, né? Ela vai estar ouvindo e provavelmente ela vai estar indo buscar alguma coisa para interagir com aquilo que ela está ouvindo. E isso é importante nesse momento também. Então é um aprender passivo. Alguém contou de uma gincana que promoveu aqui, tipo o que o Gugu fazia no Gugu na minha casa. Tipo, vai buscar não sei o quê, sei lá, um copo. Daí a criança sai correndo e traz um copo. Alguém aqui, eu não lembro do nome, me perdoe, se manifeste de novo, dizendo que fez essa gincana essa semana. Eu foi a Isa, não foi? Eu posso... Mônica? A Isa. Oi. A Isa. A Isa. Posso começar, então? Pode. Difícil ser a primeira, mas eu estou bastante feliz de ouvir vocês, principalmente a Camila, quer dizer, a Tatiana também, claro, mas a Camila tem a mesma faixa etária com que eu trabalho, então eu estou bastante feliz, porque não estou tão longe assim, não estou errando tanto quanto eu achava.
Sim, eu tenho feito bastante gincanas também, gincana de cores, objetos na tua casa. Vai buscar um objeto na tua casa que seja verde. Então lá vai a criança buscar o objeto feliz e vem mostrar. Isso tem ajudado muito para as crianças menores. São atividades assim que eles gostam. Com as minhas crianças pequenas mesmo, de 3 anos, a única coisa que eu consigo fazer é contar uma história e fazer alguma atividade relacionada à história. Por exemplo, essa semana eu contei cachinhos de ouro. Então, fizemos também coisas práticas como vai buscar uma coisa bem pequenininha, bem pequenininha, bem pequenininha na tua casa. Então, só assim, umas atividades muito simples relacionadas à história. São, no máximo, 30 minutos, máximo. Juntando com a história, claro. E temos ido assim. Com os meus alunos maiores, as coisas têm sido mais fáceis porque eles estão acostumados a fazer na escola, né? Eles estão utilizando esses mesmos apps para a escola, então tem sido mais fácil. Com as crianças no meio, que tem entre 5 a 7 anos mais ou menos, esta foi a minha semana mais difícil, por incrível que pareça, porque as nossas escolas estão acabando aqui. Essa semana, essa sexta-feira, vários distritos escolares acabaram as aulas. E na semana que vem, na quinta-feira que vem, os outros distritos escolares vão acabar as aulas. Então, os meus alunos desta semana, que estão no kindergarten, primeira série, segunda série, e que acabaram as aulas sexta-feira, fizeram as aulas de português essa semana com muita dificuldade de atenção, porque eles estão de férias. Acabou, não quero mais saber disso. Então, assim, já vi que semana que vem eu tenho que pensar coisas muito, muito boas e motivantes. As nossas aulas normais de português vão até a última semana de maio. Depois nós vamos dar uma pausa de umas 2 ou 3 semanas em junho e nós voltamos com oficinas que vão ser mais lúdicas, né? Mas, então é isso que a gente está fazendo aqui. Muito Obrigada bom. a vocês pelas ideias. Nós que agradecemos pelo relato. Aí aqui formou uma filhinha, Karina e depois Matheus. Então. Oi, meninas, Camila e Tati, obrigada pelos depoimentos, por compartilharem com a gente tantas ideias. Esses momentos são exatamente maravilhosos, né? Maravilhoso porque a gente pode ajudar uma ou outra a fazer o melhor nesse momento tão challenge, tão difícil para todo mundo. Eu percebi que funciona muito mesmo. Eu dou na escolinha onde eu trabalho, que é a ABCD aqui na Inglaterra. Nós temos hoje 3 turmas abertas, os bem pequenininhos, que é a nossa turma de 2, 3 anos. Infelizmente, os pais não aderiram às aulas, mas nós temos a turma de 4, 5 anos, 6, 7 e 8 a 11 anos de idade, e tem funcionado muito bem. Eu percebi que funciona super, assim, fazer com que eles levantem da cadeira, né, saiam do lugar deles e que corram para pegar um objeto, faz com que a energia volte, com que eles queiram falar, com que eles queiram participar. Na minha turma de 4, 5 anos, eu brinquei com eles de formas geométricas. Então, todas essas aulas, eu conto uma história, faço um pouco de compreensão, canto música e sempre peço para eles para irem buscar um objeto que seja do formato de um quadrado. E eles saem desesperados e voltam desesperados para mostrar aquilo que eles encontraram. Então, acho que tem funcionado muito bem. Então, adorei saber da brincadeira do morto-vivo, porque eu te confesso que não tinha pensado, mas vou colocar em prática, principalmente com as turmas dos mais velhos. Então, obrigada e um bom resto de dia e de tarde para vocês. Obrigada também. Obrigada. Uma variação do morto-vivo daria para ser com características físicas, né? Ai, cabelo não sei que cor, olho não sei que cor, porque a roupa, né, também e tal. Posso só colocar uma coisa?
que ontem, muito engraçado, eu participei de uma live de beleza, que não tem nada a ver com a língua de herança, mas a menina fez super diferente. E a menina fez uma coisa que eu gostei muito e comecei a pensar, tenho que aplicar na sala de aula, que era um scavenge hunt, que é um caça ao tesouro, e ela colocava uma lista com 5 itens. Então, por exemplo, era papel higiênico, sei lá, 5 itens diferentes, batom, tô tentando pensar em português, porque a lista era em inglês. Sei lá, 5 itens diferentes e falava com as pessoas, e falava com as crianças. Agora, vocês têm que ir, as 5 primeiras pessoas, os adultos, que reunisse todos os materiais, tirasse uma foto e mandasse, ia fazendo uma fila. E eu achei super legal, eu tô tentando pensar numa forma de fazer com que essas fotos cheguem, ou se você talvez tenha um grupo de WhatsApp com os pais que daria para fazer esse tipo de atividade, eu acho que super funcionaria e é super legal. Não coloquei em prática ainda. Vi ontem num live de beleza, mas eu acho que é super bacana e que talvez funcione com as nossas crianças. Então, só quis compartilhar.